Aí, Cleves. Começa a dar uma cara aí. Pode chegar. Pai do Senhor, irmãos. A gente está aqui de uma maneira diferente agora, através da mídia. A gente falar de frente para o celular parece que não tem ninguém ouvindo a gente. É estranho. Mas é assim, devido aí ao coronavírus, a gente não está podendo abrir as igrejas por causa do decreto municipal, estadual. Não está podendo mais fazer reuniões. E por conta desse decreto, e nós como igreja está obedecendo às autoridades do nosso país, e também o bom senso e o amor ao próximo pauta a nossa ética. Só que não podemos perder as aulas são importantes. Eu e o Cléber estivemos conversando sobre, em nenhum momento a gente pensou em parar das aulas, cessar as aulas. A maneira que a gente transmite vai ser diferente. E agora uma maneira bem tecnológica e tem um pouco a pegar o costume aí, porque é algo novo. Então a gente vai tratar do capítulo 2 do nosso livro, fica na página 49. Vou chegar um pouco mais perto, porque pode ser que a gente não... Se o áudio estiver muito baixo, e depois de feita a aula, daí não tem volta. A gente vai estudar no capítulo 2, vai estudar sobre o cânon da Bíblia. O que seria o cânon, a canonicidade da Bíblia, sobre essa regra que fundamenta quais os livros farão parte da Bíblia, fizeram parte, farão parte. A gente vai estudar mais a fundo essa parte, a questão de data, a questão de critério, a questão de que livro teria que entrar, que livro que teria que ficar fora, que data que aconteceu isso, o que é isso realmente. Vamos também ver a questão da igreja, como que fica a questão da autenticidade bíblica e a igreja tendo que reconhecer esses livros. A gente vai ver mais isso mais a fundo e eu lerei alguns trechos e espero que os irmãos aí através do vídeo, os irmãos podem pausar, procurar onde eu estou lendo e conseguir seguir em caminho. Então vou começar lendo ali no capítulo 2. Quais são os escritos pertencentes à Bíblia? Que diremos dos chamados livros ausentes? Como foi que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? Aí mais para frente, a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Uma coisa é o profeta receber uma mensagem da parte de Deus, bem diferente é tal mensagem ser reconhecida pelo povo de Deus. Então a gente vê aí que as pessoas que escreveram, os autores da Bíblia, as pessoas que escreveram todos os livros da Bíblia, 66 livros, foram inspirados por Deus a escrever. Então esses livros não são qualquer livro. E o método, o ponto mais alto, o ponto crítico desses livros fazerem parte do cânon bíblico, do conjunto de 66 livros, uma das regras fundamentais era a inspiração desses livros. A gente vai ver mais para frente, e eu já vou pautar desde o começo, a gente está estudando sobre a canonicidade bíblica. Então a gente vai estudar aqueles livros que por meio da igreja, a igreja olhou, viu, organizou num cânon só e definiu. Esses são os livros com autoridade, esses são os livros inspirados por Deus, esses são os livros escritos ou pelos apóstolos, isso, no Novo Testamento, ou pelos apóstolos, ou pelos que estão ao redor e tiveram contato com os apóstolos, mas inspirados por Deus. A gente vai ler logo em seguida, claro, se a hora que você quiser, pode falar. Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos que nos foram dados por inspiração de Deus. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, reafirmamos o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus.
porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuí-la. Então é sobre isso que a gente vai tratar. E já tocando no tema, sobre a questão de autoridade dos escritos, a autenticidade dos escritos. Os livros em si possuem autoridade suficiente. Os livros em si possuem autenticidade por eles próprios. Nós não necessitávamos, e isso não foi o ocorrido, de escolher os livros inspirados, escolher o cânon bíblico, porque os livros que regiam naquela época, isso já tratando do Novo Testamento, os livros que regiam naquela época eram os que a igreja possuía. E no momento que fazia um encontro para se discutir sobre a canonicidade, como foi os primeiros encontros sobre os concílios de Cartago, Hipona, eles eram para reunir, para principalmente separar o joio do trigo, porque havia muitos hereges naquela época em que muitos escritores escreviam coisas, principalmente no Novo Testamento, escreviam livros que se diziam inspirados, mas o que a igreja fazia foi separar esses livros. Então a maioria dos lugares que foram feitos, por exemplo, Cartago, Hipona, Niceia, eram lugares que ali haviam hereges, ali haviam pessoas que haviam escrito coisas em que a igreja se baseava nos escritos dele, e entre diversas outras ocasiões. E a gente vê isso no Antigo Testamento também. Pessoas que escreveram livros que se diziam inspiradas, contos de Adão e Eva, contos de Enoque, diversos outros contos apocalípticos, mas em que os judeus, a gente vai ver isso lá logo nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, em que os judeus, quando fizeram a separação, olharam para esses livros e descartaram, por um critério, que seria a autoria. Mas a gente vai estudar isso mais a fundo, conforme for passando as aulas. O termo cânon. O termo cânon é proveniente do grego, do qual cânon significa cana, regra, lista, um padrão de medida, que por sua vez se origina do hebraico kanen, palavra do Antigo Testamento que significa vara ou cana de medir. Então aí é só a título de conhecimento, o cânon seria uma regra, um padrão de medida em que, através daquele padrão de medida, através daqueles critérios, no caso, canonicidade bíblica, através dos critérios em que a igreja colocava e que a carta se encaixava, ou a epístola se encaixava, ou o livro se encaixava, ela a partir daquele momento se tornou parte do cânon. Pulando mais para frente, desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo ou Novo Testamento. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra. Com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Aí temos as passagens. A Bíblia como cânon sagrado é a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz-se dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes. Então aí a gente vê a citação dos livros apócrifos. A gente vai ver também a questão da canonicidade, tanto agora mais para frente reformada, em que descartou esses livros apócrifos. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na outra parte, questões dos apócrifos no Antigo Testamento, em que a Igreja Católica aderiu e os reformados excluíram. A gente vai ver que os reformados ficaram mais com o que os judeus tinham como autoridade bíblica. A canonicidade é determinada pela inspiração. Os livros da Bíblia são considerados valiosos porque provieram de Deus, fonte de todo bem. O processo mediante o qual Deus nos concede sua revelação chama-se inspiração. Então a gente já viu isso aí na primeira aula um pouco. Eu falei um pouco na primeira aula, em que o método que nós recebemos, que Deus inspira as pessoas que escreveram através da inspiração. Deus se revela nelas
e elas, inspiradas por Deus, transmitem para o próximo. Ou seja, quando elas transmitem essas escritas, quando elas transmitem esses livros, esses contos que aconteceram, tudo que Deus ordenara, ela está fazendo nada mais, nada menos que transmitindo a inspiração de Deus. Ou seja, quando pegamos a Bíblia e lemos, isso já falamos na primeira aula, sobre o Deus que se revela através da palavra, o Deus que não é mudo, o Deus que não é um Deus de barro, não é um Deus de metal, nenhum outro tipo de material, é o Deus que fala, esse é o nosso Deus. E através da fala, através da escrita, Ele fala conosco. Então, através dessa inspiração pelos autores é que é transmitido para nós ainda hoje. É a inspiração de Deus no livro que determina sua canonicidade. Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acatam, revela, o seu povo reconhece o que ele revelou. Então está aí a nossa conexão, tem um diamante do lado, que é importante esse ponto aí na lição. Aí aqui para baixo tem dizer que o povo de Deus, mediante quaisquer regras de reconhecimento, determina que livros são autorizados por inspiração de Deus, só confunde a questão. Só Deus pode conceder a um livro autoridade absoluta e por isso mesmo canonicidade divina. Ou seja, o que a igreja fez? A igreja reconheceu, porque a autoridade era dos livros. Esses livros já rodavam pela igreja, pelo menos os livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento já era considerado escritura, irmãos. Só para deixar a par, quando a gente fala de canonicidade, a gente está fazendo mais explicitamente os livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, as escrituras como são citadas ali no Novo Testamento, em várias passagens, essas escrituras já eram consideradas sagradas. Então, quando a gente fala dessa canonicidade, reconhecimento desses livros, a gente está tratando mais especificamente desses livros do Novo Testamento, em que geraram um pouco de confusão aí nesse tempo. Lembrando os irmãos que vai entrar um pouco mais à frente, mas vale lembrar que nos livros do Antigo Testamento já compostos, tem também aqueles que eram acrescentados algumas coisas, mas não passava dentro de uma prova ou parâmetros que eram livros inspirados e, portanto, não foram considerados cânones, não é? E entre eles está o Daniel 14, que não consta na nossa Bíblia. Vai ser explicado isso mais à frente, mas é importante que os irmãos já tenham uma noção. Aí já, por exemplo, já estava escrito no período do Novo Testamento os Macabeus, o Judite, entre outros, que serão citados, mas eu quero que os irmãos, nós precisamos que os irmãos entendam, tratando de canonicidade, esses livros não passaram um crivo, não só pela igreja, porque a gente não pode falar que a igreja ela tem autoridade para dizer que esse livro ou aquele livro é canônico. É o próprio Espírito de Deus que dirigiu as pessoas e uma confirmação que esses livros citados já e que serão citados novamente mais à frente não são canônicos, é que os judeus, que é a nação que recebeu da parte de Deus para escrever aquilo que Deus comunicou a eles, eles não colocaram esse livro como canônicos. O próprio Cristo não citou esses livros. Logo, nós não podemos dar fé a um livro como esses, no sentido de colocar ele dentro dos escritos sagrados. Então, é importante a gente fazer assim essa síntese dessa questão, porque quando mais à frente os irmãos for notando que o Everton vai falando sobre os outros livros, você já vai ter uma noção
o porquê você tem o exemplar da Bíblia Sagrada em tuas mãos com os 66 livros. Não é uma questão meramente humana. Foi o próprio Deus que trabalhou de uma forma gloriosa para que esses livros fossem colocados para que nós pudéssemos ter acesso hoje, ler, e quando estarmos fazendo essa leitura, entendermos que isso que está em nossas mãos é o desejo do próprio Deus que estivesse conosco. Isso. É bom lembrar que a igreja em si, a tradição em si, ela só foi instrumento na mão de Deus. E o único trabalho que assim ela teve foi apenas de juntar isso tudo e ir contra a heresia naquele tempo. Ir contra as pessoas que escreviam apócrifos, escreviam outras palavras que não condiziam com o ensino dos apóstolos e de Cristo. Por exemplo, há trechos dos livros apócrifos que são cópias de livros que estão contidos dentro dos canônicos, ou seja, alguém que na observação e na beleza seja da narrativa, seja da poesia, se apropriou desses textos como se fosse por ele mesmo redigido e colocou isso como se fosse uma verdade, mas sabe-se que foi copiado, né? Um certo tipo de plágio que fizeram dos textos já canonizados antes desse período da junção dos livros. Então é importante, parece muito simples a gente hoje já caminhar por essa estrada já pavimentada, como nós já ouvimos várias vezes, mas a junção desses materiais para que formasse a Bíblia Sagrada, nós vamos ver no decorrer da história que teve as suas dificuldades, as suas batalhas travadas, inclusive sair até mesmo de fato, literalmente no soco, vamos por assim, entre aspas dizer, vulgarmente falando, mas nós vamos observar que mesmo quem uma vez traduziu um texto, ele não estava de acordo que aqueles textos na sua tradução não continha nada de inspiração, e é fundamental a gente entender essa parte da inspiração que o Evo está explicando aí. Vou andar um pouquinho para o segundo ponto aqui, falar um pouquinho sobre esse sentido primário e secundário. O secundário seria aquilo que o Cleverson já frisou sobre, vamos ver o sentido primário. O sentido primário da palavra cânon aplicado às escrituras é aplicado na acepção ativa. A Bíblia é a norma que governa a fé. Então, assim, a nossa norma de regra e fé, a Bíblia, foi feito o cânon da Bíblia. Isso é interessante. Foi feito o cânon da Bíblia e os livros que entraram no próprio critério da Bíblia, no próprio critério do Espírito Santo, que seria aquilo que a Bíblia, a igreja estava se pautada, a igreja confiava, que seria escrito de apóstolos, que seriam inspirados pelo Espírito Santo, que não escritos que não iam de encontro à doutrina dos apóstolos. Então essa Bíblia, essa junção, esse cânon é o que governa, é a norma que governa a fé. Essa regra de medida é o que governa a nossa fé. A nossa fé se pauta nessas palavras, a palavra de Deus. Então, entrando um pouquinho no sentido secundário, segundo o qual o livro é julgado por certos cânones e é reconhecido como inspirado. Não deve ser confundido com a determinação divina da canonicidade. Só a inspiração divina determina a autoridade de um livro. Então, o livro tem autoridade divina, ele vai passar, ele vai ser preservado, ele vai continuar,
As pessoas tentarão derrubar ele por diversos argumentos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente pela questão histórico, crítico, diversas questões liberais vão tentar derrubar, mas esses livros têm algo especial, esses livros têm um diferencial, esses livros são palavra de Deus, são inspirados, são escritos por homens, mas inspirados por Deus. Então isso hoje causa muita confusão, causa muita controvérsia em certas universidades, faculdades, no meio acadêmico, de como pode ser. O homem é errôneo, o homem erra, o homem na sua escrita ele erra, na sua passar para frente ele comete erros. Agora, como esse homem consegue escrever algo, e esse algo nós cristãos hoje, no século XXI, cremos ser palavra de Deus. Então isso causa confusão para aqueles que não creem na palavra. O homem, ele, de fato, ele é passível de erro. Não há dúvida que o homem é passível de erro. Mas não podemos pressupor que Deus, de alguma maneira, falando a esse homem, e ainda que na hora que vai escrever está intrínseco o seu caráter, a sua personalidade, quem essa pessoa foi, seja um agricultor, um pescador, isso não modifica a soberania de Deus, o poder de Deus. Se colocarmos, não, o homem é passível de erro, logo, ao escrever um texto, ele pode colocar o que ele pensa, aí nós diminuiríamos a soberania e o poder de Deus. Não que não esteja intrínseco o seu caráter. Vamos colocar, pegamos os escritos petrinos, ou seja lá, se é o amanuense ou o secretário, ou o Pedro mesmo que escreve, percebe-se no grego quem Pedro é. Pedro se revela nas palavras que ele vai escrever. Mas, quando você analisa os textos que Pedro escreve, você conhecendo um pouquinho da biografia do apóstolo Pedro, você percebe que não pode ser Pedro que está escrevendo aquilo. Ele é o canal, ele é um instrumento que Deus está usando para que possa redigir. E não é psicografia, não é algo do além que ele está recebendo. Há várias formas de Deus se comunicar ao homem. E, por exemplo, pegamos o próprio sábio rei Salomão. Muito do que o rei Salomão escreveu foi da observação, e ele observava e via a grandeza de Deus e escrevia. Estava intrínseco o que entrava pelos seus olhos, que é a janela da alma, mas havia uma revelação de Deus naquilo que ele também via. Então, da mesma maneira, Pedro recebendo essa capacidade, não por ele próprio, mas pelo Espírito de Deus que estava habitando a vida de Pedro, ele conseguia, nas suas falhas, colocar aquilo que Deus queria que o homem ouvisse ao ler a palavra de Deus. E isso daí é fundamental, para que a gente possa olhar para a palavra de Deus e não olhar aqui e falar, não, contém a palavra de Deus. Não. Quando você pegar a Bíblia, você vai dizer, essa é a palavra de Deus. E, como diz, no grego, a nossa regra de fé e prática, é fundamental. É interessante porque Deus não usou os autores como robôs. Exato. Deus utilizou essas pessoas e não privou elas do contexto cultural, do contexto histórico da época, do contexto do governo que essas pessoas viviam.
todo o contexto que essas pessoas viviam, tudo aquilo estava intrínseco na palavra, os seus sentimentos estavam intrínsecos, os seus pensamentos. A gente vê isso em Salmos. Salmos fala muito disso. Salmo fala de sentimentos pesados, sentimentos horríveis de Davi, fala dos rios da Babilônia, pega as crianças da Babilônia e atirem contra a pedra. Deus não priva esses sentimentos, lamentações de Jeremias. Então Deus não priva nada dessas coisas. Deus usa essas pessoas no seu contexto, Deus usa essas pessoas como elas são, do jeito que elas são, às vezes teimosa, às vezes recalcitram contra as vontades de Deus, às vezes soberbas, mas essas pessoas são vasos na mão de Deus. As pessoas são usadas na mão de Deus. A gente vê a história de Davi, Deus tira ele de trás da malhada, trabalha com ele, acompanha ele durante toda a sua vida, toda a sua decolagem na questão de virar rei, até o momento em que ele cai, mas Deus está ali com ele, e ele escreve, todo esse momento ele está escrevendo, e a gente consegue acompanhar pelos escritos dele, os seus sentimentos, o que ele passava, o que ele tinha com Deus. Então a gente consegue encontrar até esse contato dessas pessoas com nós hoje. Então Deus não priva esses sentimentos, e eles passam para os livros. Muito bem lembrado essa questão. Vamos para a parte 52. Tem que ver ali para não acabar. 56 minutos. Ah, é? Eu acho que vai ter que excluir um. Surgimento do cânon. Você grava, depois você pode editar? Na verdade, eu acho que não vou editar, não. Tá, beleza. A doutrina da inspiração bíblica foi completamente desenvolvida apenas nas páginas do Novo Testamento. Mas, muito antes disso, já encontramos na história de Israel certos escritos reconhecidos como autoridade divina e como regra escrita de fé e conduta para o povo de Deus. Identificamos isso na resposta do povo quando Moisés leu para eles o livro do concerto, Êxodo 34, ou quando o livro de lei, achado por Ilquias, foi lido primeiro para o rei, depois para a congregação, ou ainda quando Esdras leu o livro da lei para o povo. Então a gente vai entrar nessa questão de Esdras, que é muito importante para a questão do cânon bíblico judaico, o Antigo Testamento, todo esse resgate da lei, esse resgate dos escritos, todo esse resgate da eclesiologia, de como cultuar, de como adorar a Deus. A gente vai ver a importância de Esdras para o povo de Israel naquele momento. A importância que ele teve, e a importância que ele teve até para pessoas que a gente não gosta muito no Novo Testamento, que são os fariseus. Os escritos em questão são a parte do Pentateuco, ou ele todo. No primeiro caso, provavelmente uma parte bem pequena do Êxodo, capítulo 20 a 23. O Pentateuco é tratado com a mesma reverência em Josué. Aí tem as citações. Então essa questão do surgimento do cânon, a gente vai entrar mais propriamente dito no cânon do Antigo Testamento. E como que se deu esse cânon do Antigo Testamento? Foi por Esdras? Foi mais para frente? Como que os judeus reconheceram quais livros e quais não eram? Então Esdras tem um papel importantíssimo nisso, e a gente vai ver que mais para frente, lá no ano 90 depois de Cristo, através de um concílio entre os judeus, eles determinaram quais os livros fariam parte da Tanakh, o Antigo Testamento judeu. Cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga das palavras de Deus são os 10 mandamentos, portanto, constituem o início do cânon. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui, na outra página, página 53. É importante lembrar isso aqui também. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isso, inclusive encontrado inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos antediluvianos.
Então, o que a gente tem e o eu acredito que eu falei um pouco na aula passada dessa questão da tradição oral, da importância da tradição oral para os escritos de Moisés posteriormente e para tudo, e questão de cultura judaica também, tradição oral, de preservar isso dos nossos avós, que mesmo possuindo essas escritas em que ele cita aqui, são escritas bem exclusivas, porque era bem custoso, era caro e poucos tinham acesso a esse tipo de placas, inscrições, sinetes. Então a tradição oral era importantíssima, e a tradição oral que eles tinham não é a tradição oral que possivelmente tenhamos hoje, de decorar um versículo e quem sabe daqui a uma semana a gente conseguir lembrar. Não, essa tradição oral era de decorar do capítulo 1 ao capítulo 9 de 2 Crônicas. Era questão de decorar não só passagens bonitas, mas eles decoravam descendências, cronologias. Então isso era importantíssimo para eles. É importante a tradição oral que está principalmente em livro de Gênesis, né? Que a partir do momento que o mestre diz que Moisés está no caminho a Canaã, no deserto, há uma possibilidade que Moisés escreveu muita coisa, mas o interessante, traçando um paralelo com a questão da tradição oral, é que se os irmãos buscarem na internet aí vão encontrar os chamados valdenses, num período de perseguição, provavelmente Idade Média, onde não podia ter o exemplar da Bíblia Sagrada, eles conseguiram achar alguns textos bíblicos, e como não podiam carregá-lo, eles memorizavam cartas paulinas inteiras. Imagina você memorizar toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, por exemplo. É fantástico, ou seja, são coisas que eles poderiam citar até as vírgulas que continham na carta. Assim como os escribas, por estar constantemente fazendo suas cópias, eles memorizavam parte do Antigo Testamento. Então, na verdade, a gente faz um apelo aqui, isso é para nós. A Bíblia, ela não é algo que a gente tem que pegar ela somente no momento que vai para a igreja. Não é uma coisa que você deve somente ler quando você está dentro do local onde nós consideramos um ambiente que temos liberdade para fazer. Não, ela deve ser lida em voz alta e ela deve ser memorizada. Uma vez que você tem aquele versículo bíblico, você pode contextualizar com mais fácil. Então, para nós que somos estudantes aqui da Palavra de Deus, é importante ter alguns textuais que são citados aqui na igreja. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, texto que é todo mensalmente falado, deveríamos recitar de memória. Salmos, deveríamos ter isso, colocar isso como prática. Primeiro, que vai auxiliar a nós na questão do estudo da Palavra de Deus, quando citamos algum versículo e fazemos referência aonde ele se encontra, para que a gente possa se situar dentro das Escrituras. 1 João, 2 João, ou 1 Crônicas, 2 Crônicas, por exemplo. Foi citada essa semana, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, conhecer esse nosso caminho, então ouvirei do céu e farei sua terra. Então a gente às vezes fica perdido, onde é que está escrito isso? E se nós temos aquele contato de querer aprender e memorizar, saberemos por uma, duas vezes pela leitura que está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, e nunca mais vai sair da tua cabeça. Então a tradição oral, ela foi fundamental, porque alguém imagina, como pode alguém memorizar tanto? Sim, é possível. É provado dentro da história, nos anais da história, que durante a perseguição houve um povo que memorizou textos bíblicos completos. Não é diferente para a gente. Então a tradição oral ela foi fundamental
para que fosse preservado justamente esse início das escrituras, onde surge certa... Quem falou? Quando que surgiu a escrita? Mesmo antes da escrita, a tradição oral, elas se valeram da tradição oral para que Deus, e isso tudo a gente vê a mão de Deus, não é? Porque não tem como alguém, quando de repente fala, mas como? Isso é o próprio Deus que se encarregou de fazer com que eles transmitissem de pai a filho, de filho a neto e assim sucessivamente, para que chegasse o período de Moisés, hábil escritor, e pudesse começar a documentar isso com maior propriedade. Engraçado, você falou, eu me lembrei da citação é um pesquisador, um historiador ateu ou agnóstico, e ele é reconhecido dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, e uma coisa ele falou a respeito de Israel, um historiador conhecido, esqueci o nome, mas vou pesquisar o nome dele. Ele falou que a religião de Israel, lá no Antigo Testamento, no começo, na verdade todo o trecho dela, histórico, ela tem algo em que eles não conseguem entender. Os historiadores não conseguem entender, e aquilo ali cai como uma bomba no colo deles, que é o pensamento monoteísta, de um Deus que se revela em tudo, mas que é um Deus. Então isso é um diferencial, e esse povo que tem toda essa tradição, que guardou a cultura deles, que guardou o que Deus dissera para eles, apesar de algumas interpretações errôneas, mas que guardou esses mandamentos com eles, guardaram com eles um zelo tremendo, que até hoje a gente vê pessoas demonstrando esse zelo. É claro que aí tem os seus porquês, né? Mas é algo para a gente refletir. E uma vez também o rapaz falou, o Hernandes falou, ele falou, rapaz, eu estava naquele tempo passando na cidade, aí eu vi o povo subindo a montanha um atrás do outro, tudo formiguinha. Aí ele perguntou, o que esse pessoal tá subindo o morro aí, tá tudo a pé? Ele falou, não, é uma procissão para Nossa Senhora de Aparecida. Aí ele parou e pensou, rapaz, essas pessoas têm mais zelo e amor por um ídolo, por algo de gesso, ou barro, ou madeira, que nós temos pelo nosso Deus. Nosso Deus que não é um ídolo de madeira, não é um ídolo de gesso, não é um ídolo de barro. Então, essas culturas, querendo ou não, ensina algo para nós. Ensina coisas importantes para nós. Nós que temos a revelação de Deus, nós que temos a Bíblia, quantas coisas passaram para ter essa Bíblia que hoje a gente tem aqui, tem no celular, tem em todo lugar, mas que deixa guardadinha lá no seu canto, quando precisa abre, lê um versículo, já está bom demais, porque dá sono. Então é esse amor pela palavra, pelos escritos de Paulo, pelos escritos de todos os autores, pelos ensinos de Jesus. Então é isso que a gente tem que se pautar, é nesse amor que a gente tem que se pautar. Deve nos consumir isso, né? Isso deve nos consumir, você deve pensar, você vai para o seu trabalho, ou vai para a faculdade, você fala, meu Deus, eu preciso ler um trecho, eu preciso ler ele, eu preciso estar com ele, eu preciso ler uma passagem, eu preciso tirar uma dúvida, eu estou passando por esse momento, a Bíblia tem uma solução para esse momento. Então, isso aqui não é meramente uma fala como qualquer outro ensino, como qualquer outra pregação, que você tem que ler a Bíblia, é importante você ler a Bíblia. Nós não somos crianças, somos cristãos, somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, e assim, com tanto amor que isso nos afronta, que isso nos conecta com Deus, ler a palavra de Deus é o mínimo que a gente pode fazer. Se ajoelhar e falar com Deus, Deus, agora eu só quero pedir perdão, eu só quero que o Senhor fale comigo, porque eu me vergonho de
Porque tem momentos assim que você fala, meu Deus, tantas coisas acontecendo por aí, eu me envergonho de ter que pedir algo para o Senhor. Claro que a gente tem que pedir algo, mas tem que pedir as coisas para Deus, porque Deus, Ele concede segundo a sua vontade. Mas é esse amor que tem que nos consumir, é essa a palavra de Deus. E esse estudo, apesar de ser metódico, é importante para entendermos, é importante para nos aprofundarmos na palavra. Estudo de teologia não leva a nada, estudo de teologia esfria o crente, estudo de teologia, eu prefiro ficar com a Bíblia, não cai nessa história. Não cai nessa história. Teologia só apaga o falso fogo e acende o fogo verdadeiro, apaga o falso fogo de Nadab e Abiú. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. entre os judeus. Tem ele 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24, 44. Então essas divisões são da Bíblia dos judeus, no caso do Antigo Testamento, a Tanakh, que são divididos em 3: leis, profetas e escritos. Eu ia citar o hebraico aqui, mas eu acho que vai ficar esquisito. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa, consiste em 24 livros em vez dos nossos 39, isso porque é considerado um só livro para cada grupo dos seguintes. Então essa tabelinha os irmãos vão entender por que a quantia é menor. Mas tem 22, tem 24 livros em vez do nosso que tem 39, então tem coisa errada aí. Não, os irmãos vão ver que a Tanakh dos judeus, o Antigo Testamento nosso, são semelhantes. A gente vai ver essas diferenças. Os 2 de Samuel, a gente tem 1º e 2º Samuel, eles são só um livro. Os 2 de Reis, só um livro. Os 2 de Crônicas, só um livro. Esdras e Neemias, no mesmo livro. Os 12 profetas menores, que nós dividimos um livro para cada profeta, neles é só um livro. E os demais livros do Antigo Testamento, 19. Aí somando os 24 deles e os 39 nossos. A disposição ordem dos livros do cânon hebraico é também diferente na nossa. Aí está em seguinte a disposição dos livros, a sequência que ocorre nos livros. A sequência é um pouco diferente da nossa. Você pode ver que eles começam com Gênesis e terminam com Crônicas. O nosso já é diferente. E o nosso Antigo Testamento é organizado pela, assim, pode dizer, cronologia. Pela cronologia. Então, Malaquias, tanto nós cremos como judeus, que foi assim, judeus, isso, o último livro do Antigo Testamento. Lembrando que os judeus não têm o Novo Testamento. Ali ele fala dos 5 rolos que eram ensinados. Os 5 rolos eram assim chamados por serem separados, lidos anualmente em festas distintas. Então esses eram rolos, ou os livros, que eram lidos, né, nessas festas respectivas. Cantares na Páscoa, Ruth no Pentecoste, na celebração da colheita, Esther na festa de Purim, Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Lamentações no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Para outra página, ali é o que a gente foi falar. No cânon hebraico também os livros não estão em ordem cronológica, os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico, também pode haver nisto um plano divino. A nossa divisão tem 39 livros e vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. Então essa Septuaginta é uma edição feita lá no século III a.C., foi traduzido, os gregos traduziram a compilação judaica, que era toda aquela compilação que Esdras fez dos livros judaicos, os livros do Antigo Testamento. Então os judeus pegaram esses livros, traduziram para o grego, e essa Vulgata Latina é a Bíblia católica que se tem hoje. A Vulgata Latina é a Vulgata Latina é um latim vulgar, digamos assim. Esse Vulgata seria vulgar. Então é um latim vulgar em que Jerônimo, lá no século VI, né, traduziu do grego para o latim, a mando do Papa. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita do hebraico para o grego, cerca de 285. Tá, vamos pular essa parte.
Segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina em Malaquias. Porém, segundo a divisão do cânon hebraico, o primeiro livro é Gênesis e o último é 1ª e 2ª Crônicas. Isto é, visto claramente nas palavras de Jesus em Mateus. Formação canônica do Antigo Testamento. Então a gente vai ver algumas. A questão de Jean. Só mais para frente que vai tratar. Tá, vamos ler esse primeiro trecho ali da formação canônica do Antigo Testamento. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a alta crítica e a baixa crítica, bem pouquinho mesmo, que é bem complicado. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço aproximado de 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491, Esdras estreou em cena em 445 a.C. Então, como já foi falado lá no livro de Esdras, Esdras foi um judeu, reformador. Isso, um judeu que voltou, eu acho que, não sei se é importante falar um pouquinho dele agora. Os irmãos se lembram que os judeus foram levados para o exílio pelos babilônios, ficaram lá cerca de 70 anos, até que foram invadidos pelos persas. Passados-se os anos, com a invasão dos persas, Ciro dá autorização para Zorobabel. A gente vai ver esse personagem Zorobabel lá nos primeiros capítulos de Esdras. Zorobabel volta para Jerusalém, aí tem toda a questão que tenta reconstruir o templo. Passados-se os anos, cerca de 80 anos, aí vem a segunda leva, reformador. Ele vai retomar a forma da religião judaica. Ele vai voltar a acender o fogo que os judeus tinham, que tinham se apagado através do exílio. Então ele vai ser um reformador. E em seguinte, depois de 14 anos, que Esdras vem, Neemias vem, e aí tem toda a questão de reconstrução dos muros e a questão do governo com ele. Então, e Esdras faz essa compilação dos livros, faz esse pequeno cânon ali em 445 a.C. Um pouquinho para frente, o último escritor. Chamada Alta Crítica, tem feito uma devastação com seu modernismo e suas contradições no que concerne a formação, fontes de autenticidade do cânon, especialmente do Antigo Testamento, mutilando quase todos os seus livros. Então, a questão da alta crítica e da baixa crítica. O que seria isso? Ali no século XVII e XVIII, no século XVII já começou a surgir um tipo de abordagem diferente à questão dos livros. Com a vinda do iluminismo, do racionalismo, toda a questão de fé e ciência, fé e razão, esses pensadores liberais, através de toda a história do cristianismo, vendo o que se acontecia realmente na Igreja Católica, eles utilizam de algo, assim, se por dizer, demoníaco. E essa abordagem da alta crítica seria uma abordagem do tipo, exemplo, a questão de Jesus. Eles iam para o cerne da questão. Eles iam e negavam a questão da divindade de Cristo. Tudo que tinha a fé, tudo em que eu, por exemplo, vou para a Bíblia e utilizo com meus pressupostos a fé, eu creio, isso aqui está escrito, mas eu creio que Jesus foi morto e ressuscitou. Eu creio que Jesus fez milagres. Eu creio que Jesus ressuscitou Lázaro. Eu creio em tudo que a Bíblia diz e creio pela fé. Então, esses pensadores dizem que as pessoas estavam indo erradamente para a Bíblia, ou seja, eles estavam equivocados. Você tinha que ir para a Bíblia sem esses pressupostos em si. Você tinha que ir para a Bíblia sem qualquer pensamento de fé e ler pela razão.
Ou seja, então tudo aquilo que Jesus fez, todos os seus milagres, obra salvífica, justificação pela fé, tudo isso era negado por eles, porque eles diziam que a gente já ia com pressupostos em si, com fé por um texto bíblico, e tudo isso tinha que ser negado, tinha que ser tirado. Então, através de estudos, através de vários livros, contaminaram toda a questão acadêmica ali da Alemanha, principalmente, e fizeram uma devastação que até hoje ainda tem muitas pessoas liberais com esse tipo de pensamento, um pensamento que nega qualquer tipo de milagre de Cristo, que nega qualquer tipo de milagres dos apóstolos também. Então, esse foi a abordagem principal desses críticos, a alta crítica. A baixa crítica, ela se detém apenas da questão dos estudos manuscritos, questão textual apenas dos originais ou das cópias. E também tem sido um forte concorrente aí da alta crítica contra a ortodoxia religiosa, contra a Bíblia e contra os cristãos. É basicamente isso que eu falo. Então, só para complementar aí o que o Everton está dizendo aí, se nós pegamos o texto bíblico canônico fechado em 445, praticamente todo o Antigo Testamento, isso 445 a.C., passa-se os 400 anos de silêncio, vem os 100 anos depois de Cristo, forma-se toda a Bíblia, por assim dizer. Mas no século XVII, século XVI, nós vamos ver surgimento justamente do que ele falou sobre iluminismo, renascentismo, o humanismo, eles começaram a analisar o texto de uma forma somente racional. E se você pegar, por exemplo, alguns textos do Antigo Testamento, Jonas, por exemplo, eles acham que isso jamais pode existir, diferente da nossa base de fé. Nós acreditamos indubitavelmente que se Deus quer fazer, Ele pode fazer o que está no controle dele fazer. Então, por outro lado, a gente também tem isso que o Everton falou da alta crítica, é rejeitar, embora aparentemente há uma ideia dentro do renascentismo, dentro do iluminismo, e trazer aparentemente uma ignorância para o lado das pessoas que creem na Bíblia, a gente sabe que isso não é uma verdade, até porque as universidades, elas saem de dentro do protestantismo. Aí as mentes célebres, elas se formam aí dentro Então, em todo esse tempo, a fé e a razão andou junto. Porém, nesse período da história, que já nós estamos falando praticamente 1400, 1200, 1300 anos depois de Cristo, essa é onde começa a questão da autocrítica, surge essa forma de enxergar a Bíblia. Por outro lado, também temos a crítica textual ou a baixa crítica, que analisa o texto bíblico à luz do texto, ou seja, a gente não é que não vamos colocar a razão para funcionar, pelo contrário, nós vamos colocar a razão, nós somos seres racionais, mas nós vamos depositar total a nossa confiança e dependência nesse ser chamado Deus, que Ele é capaz de fazer todas essas coisas. E corroborando com a crítica textual ou com a baixa crítica, da arqueologia, contra fatos ou argumentos. Se eles querem dizer que Jesus é um mito, há provas dentro da arqueologia por várias formas que o túmulo está vazio. Então não é coisas que não são invencionices humanas. Israel
o mar, eles passaram. Então tem provas arqueológicas que corroboram com essa verdade. Logo, todo o texto, desde lá da formação do canon do Antigo Testamento até os demais, essa crítica textual ela vem mais como uma complementação para que a gente possa usar a fé e a razão e ver a veracidade dos textos bíblicos como de fato eles aconteceram. Isso. Não sei se está no que você está pensando, mas queria explicar isso para os irmãos, para que os irmãos pudessem. Porque é algo complicado de se entender, é algo complicado a gente se ler. Porque aí a gente tem que saber sobre esses períodos, né? Por exemplo, você vem do período renascentista, aí esse período renascentista pegou um pouco dali da data de Lutero, mais ou menos. Aí um pouquinho mais para frente, aí já vai começar a fase do iluminismo. Então a fase do iluminismo é a fase onde se utiliza a razão. Não, peraí, o que a gente está fazendo? O ser humano é racional, o ser humano tem que pensar, esse negócio de fé vai além da razão. Nós temos que se pautar no que a nossa mente consegue dizer o que é certo. Aí vem até um pensamento empírico também junto, né, com o iluminismo. Então aí você vê também a questão da evolução, onde pega junto na Igreja Católica a questão do heliocentrismo, ali de Nicolau Copérnico, a questão se a Terra gira em torno do Sol, se o Sol gira em torno da Terra, todo o sistema gira em torno da Terra, e a Igreja pega em cima, só que vai acontecendo essa evolução. Só que eu acredito que é como um pêndulo, né? Quando vai muito para o lado, aí quando volta muito demais. Aí começaram a utilizar a razão, aí, meu amigo, só a razão. Acabou fé, acabou tudo para esse tipo de pensadores. E isso, assim, eu acredito que por os reformadores que estavam iniciando naquela época, foi um desafio a ser vencido. Porque até então a Igreja Católica não tinha que se colocar de frente a esse tipo de pensamento. Porque o que a Igreja Católica falava era acatado. O que a Igreja Católica falava era obedecido, ponto final. Agora começa a utilizar essa razão. Agora os protestantes começam a se erguer, Martinho Lutero deflagra ali todo a igreja que temos hoje, a igreja protestante. E esse pensamento vai crescendo, aí você tem iluminismo, aí você vai passando pela questão do racionalismo, existencialismo, tem vários ismos que tem aí, mas a maioria desses ismos foram direto para onde? Aonde que eles pegaram o jugo para contra-atacar? Aonde que eles foram e colocaram a espada? Foram tentar acabar com a Bíblia. Porque a Bíblia era uma potência. E assim, quando eles vão... Esse tipo de pensamento é questão do inimigo mesmo. Né? A gente não tem como dissociar isso da pessoa, porque ela vai para o ponto crucial, né? O que ela vai fazer? Ela não vai aderir à Bíblia, ela vai, não, a Bíblia tudo bem, mas a Bíblia é os escritos, tem erros, não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, tem que ver bem certo, tem coisas que são, tem coisas que não são, aí, não, peraí, Jesus não fez milagre, esse é o tipo de abordagem que você vai estar lendo, isso é o que a tua tradição diz que você está lendo. Então, esse tipo de pensamento, claro, bem mais profundo, em vários nuances, vai entrando na cabeça de muitos pensadores. Pessoal, não repara não, porque às vezes vai dar uma pausa pequena aí ou grande, mas é que a gente não está acostumado muito ainda com esse tipo de aula. Um método diferente. Bom, vamos ali, vou andar um pouquinho ligeiro, porque ali para nós já se passou 1 hora e pouco. Aí na página 56, ali vai falar sobre a formação gradual do cânon de cada livro. Então eu vou só citando ali algumas coisas por cima. Você grifou alguma coisa ali nesses livros? Não, só formação gradual do cânon.
Houve originalmente a tradição oral, como se vê em Jó. O livro de Jó é tido como o mais antigo da Bíblia. Mostraremos a seguir a sequência da formação gradual do cânon do Antigo Testamento. Convém ter em mente aqui que toda a cronologia bíblica é apenas aproximada. Já o Novo Testamento, a precisão de muitos casos. Essa cronologia vai sendo atualizada à medida que os estudos avançam e a arqueologia fornece informe oficial. Moisés está cerca de 1491 a.C., começou a escrever o Pentateuco, concluindo por volta de 1451. Então é aquilo que a gente viu, né? Aula passada, sobre como Moisés escreveu, como Moisés teve conhecimento do tudo que tinha acontecido antes, toda a história dos patriarcas, história da criação, história da Torre de Babel, todas aquelas histórias, ele obteve conhecimento através da tradição oral. As partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como o relato da criação, todo o livro de Gênesis, a parte do Êxodo, ele escreveu ou lançando mão de fontes existentes, ou por revelação divina. Então a gente tem a tradição oral como uma mão e a revelação divina na outra mão, ou nele mesmo, né? Aí você tem Josué, sucessor de Moisés, escreveu uma obra que colocou perante o Senhor. Então Josué, lá por volta de 1443. Aí você tem Samuel, o último juiz e também o profeta do Senhor, escreveu pondo seus escritos perante o Senhor. Certamente perante o Senhor significa que seus escritos foram depositados na arca do concerto, com os demais escritos sagrados. Isaías fala do livro do Senhor e palavras do livro, lá em 770 a.C., são as referências às escrituras na sua formação. Em 726, os salmos já eram cantados, o fato aí registrado teve lugar nesse tempo. Aí você tem Jeremias, lá em 626, no tempo do rei Josias, Ilquias achou o livro da lei, 2 Reis, capítulo 22. Aí você tem Daniel, 553, referente aos livros, eram os rolos sagrados das escrituras de então. Então todos esses livros vão contendo alguma citação sobre o que está sendo escrito, ou no meio que ele está escrevendo. Tem Zacarias, declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo. Não há aqui referência direta aos escritos, mas há inferência. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Aí você tem Neemias, lá em 445, contemporâneo de Esdras, achou o livro de genealogia dos judeus que já haviam regressado do exílio. Certamente haviam outros livros. Aí nos dias de Esther, o livro sagrado estava sendo escrito. Aí você tem Esdras, o grande compilador e reformador, contemporâneo de Neemias, e foi hábil escriba da lei de Moisés. Leu o livro do Senhor para os judeus, já estabelecido na Palestina. Então ele trouxe todo esse movimento, ele lia diariamente o livro da lei, todo esse zelo foi trazido por ele, esse zelo pela palavra, pela lei. Conforme 2 Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga. Então o que é 2 Macabeus? 2 Macabeus, como o Cleves falou, é um dos apócrifos, é uns livros que fazem parte Macabeus fazem parte de um conjunto de livros chamado apócrifos, em que a Igreja Católica tem como livros inspirados, mas nós reformados, vocês podem dizer reformados, ou nós da tradição reformada, que vem da tradição reformada, não temos, mas que consideramos eles como livros históricos, que contêm história e contêm informação. E lá eles falam da grande sinagoga. Foi dali, a partir daquele momento que surge a sinagoga, que a gente conhece hoje, em que os judeus oram, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinado dessa maneira o cânon da escritura do Antigo Testamento. Aí fala um pouquinho sobre uma grande sinagoga, os conselhos. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon, já estudado. Foi nesse tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica. Então, o contexto do Novo Testamento tem muito disso aí que acontecia lá em Esdras, e claro, no período dos Macabeus, período interbíblico, ali entre Malaquias e Mateus, há um período de 400 anos, e nesses 400 anos, Deus não fala com o seu povo, Deus não manda profeta, não há voz de Deus ali.
Só que há muito... Mas não há silêncio. Mas não há silêncio. Há guerras, conflitos. Depois os gregos invadem, tomam a Pérsia. Aí em seguida os romanos tomam a Grécia. Então, assim, e os judeus vão sofrendo através desse momento. Vão sofrendo. E, assim como dizia N.T. Wright, eles praticamente não saem do exílio. Eles continuam no exílio, porque eles sofrem, eles não reconstroem direito o templo. E tem toda essa questão cultural judaica que hoje a gente se tem. Tem uma curiosidade, isso foi o Igor Miguel quem fala, da questão lá da sinagoga e do porquê que hoje não fazem sacrifícios. Por que os judeus não fazem sacrifícios hoje? Aí ele cita Joel 6,6, em que lá nesse concílio de Jano, eles decidiram que eles interpretaram essa passagem, Joel 6,6, e eu vou até abrir aqui, e que fala sobre essa questão das boas obras. O sacrifício foi trocado pelas boas obras. Aí os irmãos procuram em casa, senão vai demorar bastante. Eles trocam o sacrifício pelas boas obras. Então, aí por isso que se cessa. Aí a gente se pergunta, mas como os judeus fazem sacrifício ainda hoje? Será que eles matam ainda o cordeiro lá? O que acontece? Não, hoje é feito de uma maneira diferente. Ponto 13, encontramos profetas citando outro profeta, de que se infere haver mensagem escrita, ali Miqueias com Isaías. Aí você tem Filo de Alexandria, possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Em seus escritos ele cita quase todo o Antigo Testamento. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só que é 30 depois de Cristo. 30 anos de Cristo, tá certo. De 30 anos de Cristo a 50 depois de Cristo. Já vamos dizer assim, passados 400 anos praticamente já do período interbíblico, onde Filo vai conseguir ter uma cópia, ou vai ter todo o canon do Antigo Testamento. Não era fácil, como diz o Everton já falou anteriormente, era caro e era difícil para possuir. Filo tinha vamos dizer assim, por assim dizer, uma cópia de todo o Antigo Testamento. Isso é muito importante saber. Essa data aqui também eu vou ver direito, porque está estranho, porque Filho de Alexandria, mas pode condizer, porque ele é um dos pais da questão do estudo, estudo da interpretação bíblica, ele é um dos... José, historiador judeu, contemporâneo de Paulo, diz, escrevendo judeus no livro Contra Ateu, nós temos apenas 22 livros contando a história de todo o tempo, livros em que nós cremos ou, segundo se dizem, livros aceitos como divino. Então esse José é o Flávio José. Flávio José que não era cristão, só um historiador, só que ele tem muito a nos dizer sobre que ele foi contemporâneo de Paulo, ele cita a questão de Jesus, cita o que aconteceu com Jesus, que ele foi morto, ressuscitou o terceiro dia, ele citando, ressuscitou o terceiro dia, diziam os seus seguidores. Então ele é importante, uma visão de historiador, né? Uma visão de um historiador, né? Porque ainda se fosse um crente lá, se fosse um judeu lá que fosse convertido, um prosélito, poderia até se dizer, os críticos poderiam se dizer que, mas está puxando sardinha para o lado. Mas não, era um historiador judeu, ele não tinha nenhum vínculo com a questão do cristianismo, nenhum vínculo com os ensinos de Jesus, mas ele cita, como historiador, ele cita Jesus, o Jesus histórico, e cita também o seu milagre, o seu maior milagre, a sua ressurreição. Sublinhei aqui, desde os dias de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu, desde que nasce, considerar essas escrituras como ensino de Deus. Então Artaxerxes é o rei da Pérsia, em que concede a Esdras e também posteriormente a Neemias que volte a Jerusalém para reconstruir, para adorar, mas que ainda continuam pagando tributos à Pérsia, mas que fiquem para lá. Essa é a posição deles. Então ele concede para que eles voltem, e a partir daquele momento, passado todo esse tempo em exílio, concede a volta, novamente falando, volta um zelo muito fervoroso, o pêndulo volta forte, a ponto de que
as leis vão se basear nas leis que a gente vai ter nos fariseus, baseando-se nas leis para salvação, para tudo, obediência rigorosa, severa através das leis. Então você vê todo esse zelo, esse apego às leis de Deus. Até porque eles criam que por uma desobediência eles acabaram caindo no exílio, a desobediência à questão de adoração a ídolos, que foi o pior pecado de Israel, e eles acabaram entrando no exílio. Então eles sentiram isso no coração deles, só que se apegaram a um ponto que mais para frente isso vai se tornar um farisaísmo. E assim, eles vão para o cativeiro porque havia uma ordem de Deus que eles deveriam trabalhar a terra e no 7º ano descansar. Eles não cumpriram. E se você vai pegar o tempo em que eles cultivaram a terra, dá 490 anos, se não me falha a memória, é justamente os 70 anos que eles vão ter que ficar no cativeiro. Então, foi profetizado por Jeremias. Então são coisas que estão contidos, proféticos, que estão registrados e algo que aconteceu. Então atesta aí a veracidade dos escritos do Antigo Testamento como formação do cânon sagrado. Vamos pulando ali para o ponto 17. Os escritores do Novo Testamento reconhecem como canônicos os livros do Antigo Testamento, pois este é a miúde citado naquele, havendo cerca de 300 referências diretas e indiretas. Então a gente já viu que a questão, quando se refere a escrituras ali no Novo Testamento, ele está se referindo a escrituras, só escrituras, a palavra de Deus, só que está se referindo ao Antigo Testamento, porque até então estava sendo feito, estava sendo produzido o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Mas há referência também, agora, questão de lado, há referência também no Novo Testamento de outros livros do Novo Testamento considerados como escritura. A gente vai ver em Pedro. Os escritores do Novo Testamento referem-se ao cânon do Antigo Testamento como sendo oráculos divinos. Então vamos um pouquinho mais para frente, a data, o reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento. Em 90 depois de Cristo, em Jâmnia, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, no concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então, através dessa reunião desses judeus, aí a gente vê um pouquinho do contexto histórico deles, né? Ali embaixo fala Jâmnia após a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, em 70 houve uma certa dispersão. Tito, o imperador Tito, destrói o templo. Então esse povo fica meio que por ali ainda, alguns ficam ali, alguns se dispersam. E assim, por ordem do governador ou por ordem do imperador, sobre a ordem do imperador, em 90 depois de Cristo, há esse concílio entre os judeus. E através desse concílio eles datam muitas coisas do que a gente tem hoje, consideradas sinagogas, todo o costume que a gente tem hoje. Aí você tem nesse tempo toda a produção do Talmud. O Talmud é outros escritos judaicos, o Mishnah, outros escritos judaicos. E ali em 90 depois de Cristo eles decretam que tais livros vão ser considerados canônicos. E ali eles têm algumas dúvidas referente a alguns livros. Por exemplo, Cantares, por ser um livro que trata sobre, tem um certo tom erótico, sobre Jó, porque Jó é totalmente, não sabe se colocar a data onde Jó aconteceu. A dúvida mais no livro de Sapiensais, Provérbios, por ser um livro mais de conselhos, e que não serve só para os judeus, mas conselhos para a vida de todos. Só que ali, basicamente, a gente tem que entender, em 90 depois de Cristo, os judeus fazem o cânon, assim dizer, mas formalmente eles formam o cânon. Livros desaparecidos, citados no texto do Antigo Testamento, notemos que a Bíblia faz referência a livros até agora desaparecidos.
são casos cujos segredos só Deus conhece. Talvez um dia eles venham à luz com os manuscritos de Qumran, Mar Morto, em 1947. Então, irmãos, já vamos para o cano do Novo Testamento, o tempo está se passando e vai ficar pesado esse vídeo aqui. Você quer... Não, pode ir. Cano do Novo Testamento. Semelhante ao Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cano do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Aí você vê a diferença da questão do Antigo Testamento, que são 1.400 anos praticamente, entre o primeiro livro produzido até o último. 1.000 anos. 1.000 anos, Você vê essa diferença, e ali no Novo Testamento você vê uma diferença de 100 anos, até o último livro escrito, o Apocalipse de João, em 96 depois de Cristo. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isso motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigia provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Então ali o contexto do Novo Testamento, as produzindo livros, produzindo escritos, os evangelhos, Atos, todas as cartas paulinas, cartas de Pedro, João, Tiago, Judas, até o Apocalipse. Então esse trecho vai até 100 depois de Cristo. É um curto período, mas que nesse curto período não foram só produzidas esse tipo de carta, mas muitos outros apócrifos, o que causa uma confusão, e que a gente vai tratar a questão propriamente do cano do Novo Testamento. Foi para se chegar um momento, o que é heresia e o que é doutrina dos apóstolos? Porque estava surgindo outros livros, como o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Barnabé. Todo mundo estava tendo uma partezinha no negócio. Então eles falaram, espera aí um momento, vamos escolhendo. Aí, através de vários momentos, a igreja foi aderindo, aí através de alguns critérios que não tem aqui, chega-se à conclusão e à formação lá em 397. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios, como foi falado, com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se de livros apócrifos do Novo Testamento. Então não tem apócrifos só do Antigo Testamento, tem apócrifos do Novo, são muitos. A ordem dos livros, 27 livros do Novo Testamento, como é atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata, não leva em conta a sequência cronológica. Então, diferente do Antigo, ali não é por questão cronológica. Você vai ver primeiro Mateus, não. Foi o Mateus que escreveu, não. Apocalipse, sim, foi o último. Aí você vai, se você for estudar mesmo, você vai ver que a carta, aqui o livro cita Tessalonicenses como a primeiro escrito ali no Novo Testamento. Alguns falam que são Gálatas, mas fica entre esses dois. As epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento, são 13, aí vai de Romanos a Filemon, foram escritas entre 52 e 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. E 2 Timóteo foi escrito em 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Então a gente vê isso bem contundente lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, onde ele diz as suas últimas palavras e sabia que ele estava caminhando para o martírio. Ali, importante, é o que foi citado. Esses livros foram também os primeiros aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de Escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada de Deus. Então, naquele tempo, eles já reconheciam um escrito do outro como inspirados, como revelação de Deus. Eu vou até citar essa, 2 Pedro, que é bacana a gente citar alguma coisa aí. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. E tende por vós salvação à longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras,
para a sua própria perdição. Tá, é até aí. Então você vê Pedro citando Paulo como a altura das escrituras do Antigo Testamento, como palavra de Deus. Quer falar alguma coisa? Aí você tem os Atos dos Apóstolos, escritos em 63 depois de Cristo, no fim dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Você tem a compilação dos evangelhos. Estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigos de enganos e esquecimentos, porque era o Espírito Santo quem lembrava de tudo e ele é infalível. Então ali a gente vê, por exemplo, a compilação de Marcos. Mas Marcos não foi apóstolo, não viu Jesus Cristo. Mas Marcos ouviu da boca de Pedro, que era um dos mais próximos de Cristo. Ele ouviu da boca de Pedro e através dos relatos de Pedro escreve o Evangelho de São Marcos. Alguns comentaristas ainda colocam que o Evangelho de Marcos ele é um Evangelho petrino, justamente porque tem praticamente Pedro ali dentro. Pedro é como se fosse Marcos seu secretário, vai escrevendo o que o apóstolo Pedro vai ditando. Isso. Aí dentro dos evangelhos a gente tem a questão também dos sinóticos e toda essa questão de Mateus, Lucas e Marcos. E você vê que João também posteriormente, só que João ele já é bem mais alheio à questão de pegar fontes ou tipo de escrita, por isso que ele não é considerado um sinótico. E você vê um pegando informações do outro daquela época. Você vê Lucas fazendo aferições apuradas, correndo atrás de verificações. Lucas era um doutor e ele, por todo o ensino que teve, ele correu atrás das informações, foi atrás do que tinha acontecido, pessoas que viram, aí consultou. Aí tem toda a questão de consulta entre eles, né? Consultou Mateus, consultou Marcos. Há versículos que são idênticos. É uma coisa que precisa ser procurada. Isso, é por isso que se vê às vezes semelhanças, né? Os mesmos milagres, os mesmos acontecimentos de Cristo, só que às vezes tem alguma coisa em outro, não tem em outro. Aí tem toda a questão cronológica, né? que impede, um puxa do outro, mas o outro não consegue copiar desse um. Há também assim, a questão de a quem se dirigiu, né? Por exemplo, Mateus é para judeus, por isso é escrito. Isso. Se não me foge a memória, ou é hebraico ou é aramaico, acho que é hebraico, aramaico, né? O Lucas já escreve a alguém provavelmente convertido ao cristianismo, Teófilo, mas vamos dizer assim, aos gentios, por assim dizer, e não que Marcos tenha escrito, mas Marcos se direciona mais aos romanos. Então, a forma com que você vê o desenvolvimento é a quem se escreve, né? Ou talvez Teófilo seja um grego, por isso tem toda essa questão da forma como Lucas escreve, um grego já bem sofisticado. Então são várias coisas que precisam ser analisadas. E é bom você vai para dentro dos sinóticos, tem muitas coisas a ser analisadas. Aí vai desde cronologia, desde datação, até da teologia, né? Você tem teologia lucana, teologia marcana, teologia matiana. Aí você tem nuance que ele ressalta, igual o Carlos falou, para quem que ele escreve, isso denota bem, às vezes, nos escritos. Por exemplo, você vê em Marcos escreve aos romanos, então Marcos você vê uma entonação forte para a questão de ação. É Jesus agindo, Jesus está fazendo milagre aqui, sai daqui, faz multiplicação ali, sai da multiplicação, faz ressurreição. Ele é ação, que era o contexto dos romanos, era o que eles... Então aí você vê um pouquinho da questão de usar as pessoas, né? Deus usando as pessoas, inspirando as pessoas, mas não tirando dela o contexto, não tirando dela aquilo que ela está vivendo. Então ela fala da palavra de Deus e coloca o contexto em que ela vive, em fato. Aí tem a questão de Lucas falando aos gregos, toda a questão dos gregos em relação ao homem perfeito. Você vê Mateus falando aos judeus, porque Mateus tem muitas citações de que só judeus conheciam, nome de festas, nomes de ritos, vários tipos de coisas que, assim, Mateus não precisava explicar como Lucas faz,
Mateus não precisava explicar, porque o público dele sabia daquilo, tinha entendimento, sabia, aquele ali é o Messias. Então tem todas essas nuances. A gente tem um livro aí só de Evangelho e Epístolas, Evangelho e Atos, né? Aí você tem as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, aí a datação delas. O Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo por João. Aí você tem o contexto dela do imperador Dominiciano. Um pouquinho para frente. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, na África, em 393. Então você vê que tudo isso aí foi vários passos, né? Você vê o terceiro concílio, então o terceiro concílio de Cartago. Você vê vários passos sendo dados para a igreja ir aderindo, a igreja ir abraçando para formar um cano só. Lembrando que o Atanásio, por exemplo, foi um grande defensor não só da questão da formação do canão do Novo Testamento, mas ele é importantíssimo dentro da história da igreja. Conhecer a pessoa de Atanásio, a biografia, seria bacana para o pai dos irmãos precisar alguma coisa além do que está escrito aqui. Os irmãos vai entender bem a questão do concílio de Nicéia, concílio de Constantinopolitano. Atanásio está envolvido, Ário, Atanásio, entre outros pais da igreja, e aí você vê alguém se preocupando com a formação do canão e juntando e colocando justamente 27 livros que a base do Novo Testamento, que são considerados canônicos. E combatendo heresias. Exatamente, fundamental isso, combatendo heresias. Não aceitando pseudo-epígrafos, não aceitando apócrifos. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Data do reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. Aí finalmente a gente temos uma data. Aí se podemos colocar uma data, então foi a de 397, assim, mais formalmente, o reconhecimento. Isso ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento, como se vê. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos. Então foi um período longo para reconhecimento, para verificação e reconhecimento pela igreja dessas cartas. Lembrando que apenas um reconhecimento, né? Lembrando que a autoridade está intrínseca nessas cartas, né? É verdade. E a própria prova de que elas são canônicas são as igrejas em que ela transformava, né? Você imagina você passar uma igreja que passa as cartas de Paulo, né? Porque eles rodavam essas cartas através de copistas. Você vê uma igreja que passa por doutrinas ensinadas pelos apóstolos e outras doutrinas ensinadas por pessoas ali que só copiavam, que colocavam um monte de besteira e heresia ali. Então, isso aí pode ser visível para nós hoje, olhando esse tipo de cartas, imaginando naquele tempo, tipo essas cartas, falando, mas essa carta aqui de Paulo, essa carta é lá de 52, é lá do ano 52, claro que era outro ano, mas lá do ano 52, e essa outra carta aqui, Pastor de Hermas, essa carta aqui, nem sei se Pastor de Hermas é do Novo, essa carta aqui não está dizendo certo, então fico com a de Paulo, fico com a dos apóstolos. Severiano, agora principalmente. Se analisar tudo, tem o que é certo. Tem o que é certo, né? Não o que é bom. Nesse caso, a necessidade da mensagem escrita no Novo Testamento. Tem o primeiro ponto que eu vou ler aqui. A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita como a da antiga. Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregaram por toda parte, sem haver nada escrito. Suas Bíblias eram o Antigo Testamento. Então isso aí é algo a ser pesado. Mas hoje a gente vê irmãos aí que condenam
vem em mente, por exemplo, o Caifás, vem, tipo assim, a leitura do Antigo Testamento, o aprendizado do Antigo Testamento, esses irmãos tiveram apenas no Antigo Testamento como base para reconhecer Jesus. Muitos não viram Jesus ali. A maioria não viram Jesus, não viram sua ressurreição, mas pelo ensino dos apóstolos, com base no Antigo Testamento, que é o que eles tinham como escritura sagrada, criam na palavra. O Antigo Testamento é a base para ensinar, por exemplo, o apóstolo Paulo vai pegar muito do que é conceito de justificação, do perdão, dentro do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus nem se fala. O escritor aos Hebreus ele vai fazer traçar um paralelo entre Levítico e a graça, vamos dizer assim. Então, ou vai mostrar a graça dentro de Levítico. Então, coisa que a gente observa que mesmo nesse período, 68 depois de Cristo, o canon do Antigo Testamento, ele foi a base para ser ensinado as Escrituras às pessoas. Um pouquinho mais para frente ali, tem bastante coisa, já passou 30 minutos nesse vídeo. Meu Deus. Então acho que a gente vai só Tem que só citar por cima. Então ali a gente já vai para as testemunhas importantes. Aí a gente vê a importância dessas testemunhas e o aprendizado, toda a questão dos pais da igreja, todos os defensores das heresias, que agora esqueci o nome de todo mundo. As categorias. Dão testemunho da existência de livros do Novo Testamento em seu tempo. Os seguintes cristãos primitivos, cujas vidas coincidiram com as dos apóstolos ou com os discípulos desses. Então a gente vai citar só por cima. Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios. Então Clemente de Roma escreve uma carta aos Coríntios. Esse Clemente de Roma era o bispo de Roma, o terceiro bispo de Roma, depois, segundo a Igreja Católica, depois de Pedro. Então ele escreve uma carta aos Coríntios. Não é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aí em 95 depois de Cristo cita vários livros do Novo Testamento. Você tem Policarpo nessa sua carta aos Filipenses, cerca de 110 depois de Cristo. Cita diversas epístolas de Paulo. Então tudo isso que ele cita para esse povo que ele cita, por exemplo, Filipenses, Coríntios, existiam igrejas ali ainda. As igrejas não desapareceram quando o apóstolo Paulo morreu, quando Pedro morreu. Eles foram cuidados por esses homens de Deus. Policarpo foi discípulo de João. Foi discípulo para ele de Páscoa. Policarpo, Papias, né? Papias não está aqui, mas cerca de 110 depois de Cristo, cita diversas epístolas de Paulo. Por exemplo, a maioria deles aqui eles são contemporâneos dos apóstolos. Policarpo, como o Clércio falou, foi um discípulo, né? Policarpo e Papias foram discípulos de João, o apóstolo João. Tem Inácio, por volta de 110 depois de Cristo, cita grande número de livros em seus escritos. Justino Mártir, nascido no ano da morte de João, escrevendo em 140 depois de Cristo, cita diversos livros do Novo Testamento. Então a gente vê citações desses homens, porque o que a gente está falando desses homens de Deus que falaram sobre os apóstolos, que falaram sobre as epístolas dele? Para a gente ter uma comprovação histórica disso, autenticidade histórica dessas coisas que ocorreram. Esses homens posteriores escreveram e seus escritos foram conservados. Então serve como uma averiguação e como fontes primárias, né? Eles são as fontes primárias do tempo. Irineu de Lyon cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-os de escrituras. Aí você tem Orígenes, homem erudito, piedoso, viajado, dedicou sua vida aos estudos das escrituras em seu tempo. Os 27 livros já estavam completos, ele os aceitou, embora com dúvidas sobre alguns. Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João. Aí tem datas e períodos sobre o cano em geral. Eu vou ler alguns pontos aqui, irmão, porque é bastante coisa e não quero perder tempo. Não tem... Aqui, só vou citar aqui. Pode. O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos. Olha, isso que é importante.
1046 anos, de 1400 anos antes de Cristo com Moisés, até 445 com Esdras. Esse foi o tempo da formação do cânon do Antigo Testamento. Aí, depois, posteriormente a isso, se junta o Novo Testamento. O Novo Testamento foi até aproximadamente 100 depois de Cristo, ou seja, 1046 anos do Antigo, mais um período de interbíblio de 400 anos, mais os 100 anos, vai dar um total de 1600 anos. Então isso é importante quando a gente fala sobre qual o tempo em que toda a Bíblia foi escrita. 1600 anos, nossa, parece muito, mas de escrito mesmo vai dar 1100 e poucos anos. A realidade é que tem os 400 anos do período interbíblico que tem que ser somado. Isso, entre o primeiro escrito e o último escrito, né? O primeiro escrito, então, essa data, como falou, e o que está citado, 1046 anos, não é o período entre Gênesis e Apocalipse. É o período entre quem escreveu Gênesis, que foi Moisés, até quem escreveu Esdras, que foi Esdras, né? Até o compilador, né? Até, entre aspas, até Esdras. Isso. É a crônica, A gente vai estar mais para frente aqui vai falar um pouco do livro de Malaquias, a sua referência, a sua questão histórica, mas eu acho que é complicado a gente falar, a gente vai perder bastante tempo. Aqui embaixo, eu grifei aqui, portanto, Malaquias, o livro, deve ter sido escrito cerca de 432 a.C. Repetimos a data, 445 a.C. é apenas um ponto de referência quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Foi nesse ano que Esdras iniciou seu grande ministério entre os repatriados de Israel. Se descermos a detalhes quanto aos livros de Malaquias, partiremos de 432 a.C. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, quanto à ordem cronológica. Quanto à disposição dos livros do corpo do cânon hebraico, o último livro é a Segunda Crônica, como já mostramos. Então isso aqui a gente já falou, no cânon hebraico eles não tinham essa ordem cronológica, eles não davam importância para isso, então o último livro é Segunda Crônicas para eles. Acho que a gente é bem se aproximar do aqui no finalzinho desse mesmo datas e períodos sobre o cânon em geral, que vai falar sobre um pouquinho do povo oriental, sobre o sistema de fixar e anotar, contar datas. Ele vai falar um pouquinho mais das datas, mas é aquilo que a gente já citou. Os livros apócrifos. Das Bíblias de edição católica romana, o total de livros é 73, porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices canônicos, acrescentando ao todo 11 escritos apócrifos. Então ali a gente tem ali do lado, não sei se o Cléber vai querer citar alguma coisa desse texto aqui, mas acho que não vai ser, a gente se pautar mais no quadrinho ali, a gente já vai entender bem. Então esses livros, se você pegar hoje uma Bíblia católica, do teu parente católico, ou comprar conhecimento histórico desses livros, aconselho. Eu não tenho, o Clércio tem uma Bíblia de Jerusalém, não precisa comprar aquela da Ave Maria, não pode comprar de Jerusalém. Aí você tem essas livros, não é pecado você ter, agora é pecado você crer que aquilo ali é a palavra de Deus, aí fica um pouquinho complicado. Mas há critério de estudo, entender a história, o período, principalmente esse período interbíblico, a maioria dos livros foram escritos ali, entender desse período é ótimo. Então, os livros que você tem nessa Bíblia: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não é o Eclesiastes, é Eclesiástico. Aí você tem Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Aí os acréscimos e apêndices são Esther, você tem uns trechos,
Aí você tem o cântico dos 3 santos filhos, em Daniel, a história de Susana, e Bel e Dragão, em Daniel também. Você quer citar alguma coisa aí, Nicolas? Não sei se vai ter. Aí você tem, como já foi dito, dos 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11, rejeita 3. Isto após 1546. É importante frisar essa data de novo. 1546, concílio, contra-reforma, concílio de Trento. A gente sabe ali que esse foi um concílio para combater o avanço da reforma, ali a partir de Martim Lutero, quando escreve as 95 teses, e vai contra a Igreja Católica, tem o apoio de muitos reis, de muitos estudiosos. Ele vai contra a Igreja Católica, tentando derrubar alguns preceitos em que o Papa colocava, principalmente aí está o mais destacado, que é a questão das indulgências. Então você tem esse período que inicia-se a reforma, a Igreja Católica vai e faz um concílio, se vê apurado, faz um concílio para determinar algumas coisas, entre elas a adição desses livros, e a adição desses livros, isso corrobora com muitos pensamentos que eles têm hoje, muitos dogmas que eles têm hoje, tradições, por exemplo, a oração para a pessoa morta, no 7º dia, aí agora esqueci de outra citação também. Mas entre outras coisas, é a questão do purgatório, importantíssimo. Salvação mediante as obras. A salvação mediante as obras, purgatórios, oração pelos mortos, são tudo que estão dentro dos apócrifos. Então, assim, para corroborar com os ensinos que eles tinham, no caso ele adiciona isso no cano deles, canoniza esses livros. O que eu ia falar agora? E também nesse concílio a gente tem a Companhia de Jesus, né? Os padres jesuítas surgem aí, jesuítas que a gente ouve muito falar nas aulas de história, até hoje eu acho que ainda tem, né, a Companhia de Jesus. Jesuítas surgem aí para fazer missão, a igreja se vê apurada e manda esses padres, e esses padres vêm parar aqui no Brasil. São os primeiros ali evangelistas que chegaram no Brasil, foram eles. Aí os livros rejeitados são 3ª e 4ª Esdras e a oração de Manassés. Os livros apócrifos de 3ª e 4ª Esdras são assim chamados porque nas Bíblias de edição católico-romana o livro de Esdras é chamado de 1ª Esdras e o de Neemias de 2ª Esdras. Não sei se você quer citar alguma coisa desse... Não, acho só que os irmãos ler páginas 66, 67, 68, com bastante carinho, com bastante atenção, está muito fácil, está bem explicado, não precisa de muito, mas é muita informação boa que a gente precisa ter domínio dela, ou você precisa levar mais a sério esse assunto aí. Quem são esses livros apócrifos? Quando eles foram aceitos pela Igreja Católica? Quando eles começaram a existir? Não é que eles foram surgir no período de 1500, quando eles já existiam. Eles não tinham sido colocados. Assim, a tradução do hebraico para o grego, os apócrifos foram colocados. Da tradução do grego para a Vulgata Latina, conservou. Aí entra o Jerônimo. Mesmo o Jerônimo não concordando, ele traduziu. Agora, quanto é que foi aceito? 1546, o Concílio de Trento, que durou 18 anos e uma briga contra a reforma, por isso chama-se contra-reforma. E aí, como uma medida para atacar o protestantismo, eles colocaram os livros apócrifos inseridos dentro do canão católico. Não vamos debater isso aqui, mas é importante, se você ler isso, ler essas páginas aqui, você já tem essa informação aí que é importante os irmãos ter o conhecimento disso daí. Agora não sei se... É interessante, eu vou citar aqui. A aprovação dos apócrifos pela Igreja Romana foi uma intromissão dos católicos em assuntos judaicos, porque quanto ao cânon do Antigo Testamento, o direito é dos judeus e não de outros. Além disso, o cânon do Antigo Testamento
estava completo e fixado há muitos séculos. Então isso, Martinho Lutero faz uma citação sobre isso. Se tem um cano para a gente do Antigo Testamento que são palavras de Deus, esse cano é dos judeus, porque a revelação foi por meio deles, né? Então, se tem algo para a gente se pautar, que seja deles. Então, tá aí o porquê da gente não aderir a esses livros. Aí mais para frente, a gente tem os outros livros apócrifos, são os pseudoepígrafes, que elas não se enquadram nem nos livros canônicos, nem nos apócrifos. Eles estão em outra coluna, é uma terceira colocação, digamos assim. Eu vou citar o primeiro trecho aqui, a gente vai citando esses pontos aqui que estão aqui embaixo. A título de conhecimento mesmo. Há ainda outros escritos espúrios relacionados ao Antigo e Novo Testamento, são chamados de pseudepígrafos. Os do Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico. Todos os livros dessa classe apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos, daí seu título, pseudepígrafos. São a maioria de natureza apocalíptica, nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26 escritos. Aí mais para baixo ali, o estudante da Bíblia deve estar acautelado concernente aos livros canônicos e apócrifos em geral. Os 39 livros canônicos do Antigo Testamento são chamados de protocanônicos pelos católicos. Então aí é uma citação dos católicos. Os 7 livros que chamamos de apócrifos são chamados de deuterocanônicos pelos católicos. São algumas nomenclaturas. Os livros que chamamos de pseudepígrafos são chamados de apócrifos pelos católicos. Então aí a gente vê uma recolocando as coisas ou tirando as coisas do lugar, né? A respeito dos livros apócrifos, seja qual for o valor devocional e eclesiástico que tiveram, não são canônicos, comprova-se pelos seguintes fatores. A comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, como a gente falou aqui. Esses livros, eles citavam, eles gostavam desse livro, não era algo considerado pecaminoso para eles, era considerado como uma cultura, mais um livro que fala sobre a cultura deles, que fala sobre uma guerra, que fala sobre vários personagens, mas não era aceito como palavra de Deus, como inspirados. Não foram aceitos por Jesus, nem pelos autores do Novo Testamento. A maioria dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade. Está aí mais uma averiguação nossa. Sempre quando a gente fala alguma coisa, os pais da igreja não aceitavam, os pais da igreja aceitavam. Então os pais da igreja tiveram muito mais próximo do que a gente está hoje, né? Tiveram muito mais próximo ali até de Cristo, dos apóstolos, do que nós estamos hoje. Então é importantíssimo o testemunho dessas pessoas. Nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século XIV. Século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou-os fortemente. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, também os rejeitaram. Então é importante falar, Jerônimo traduziu a Vulgata latina a pedido do Papa. Ele traduz os apócrifos e mais alguns outros textos a pedido do Papa, mas ele mesmo não os considerava como canônicos. Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante até a presente data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos, no sentido integral dessas palavras. É que aí a gente não tem, nem cita a questão da igreja ortodoxa, né, oriental. Lá é uma loucura. Lá, pelo que eu vi, é uma loucura. Os livros que a gente considera, nossa, esse livro sim, os caras nem consideram como canônico, é uma doideira. À vista desse fato importantíssimo, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como se fossem palavras de Deus, nem os citem em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã. Com efeito, quando examinados segundo critérios elevados de canonicidade, verificamos que aos livros apócrifos faltam os seguintes aspectos. Os apócrifos não reivindicam ser proféticos. Aí que está um dos critérios, né? Exatamente. Aqui estão os critérios para você
O crivo para ser canônico ou não? O crivo é isso, o crivo para ser canônico não. Não detém a autoridade de Deus, contém erros históricos e graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos, tá? Em 2 Macabeus. Embora seu conteúdo tenha algum valor para edificação nos momentos devocionais, na maior parte se trata de texto repetitivo. São textos que jamais se encontram nos livros canônicos. Já se encontram. Já se encontram. Lembra que nós falamos? É real. Esses textos do apóstolo já se encontram nos canônicos, ou seja, eles copiaram lá. Ah, sim. Como sendo cópias. Essas cópias e repetições. Por isso que são repetições. Com algumas alterações, né, com certeza. A evidente ausência de profecia, o que não ocorre nos livros canônicos. Nada acrescenta ao nosso conhecimento das verdades messiânicas. Todo livro da Bíblia tem a revelação messiânica ali. O povo de Deus, a quem os apóstolos teriam sido originalmente apresentados, recusou-os terminantemente. Então aí termina mais uma das nossas lições do Ibanep, agora uma nova reformulada. Não vou falar reformulada, porque senão não vai continuar assim, né? É verdade. Mas assim, provável que a gente tenha 2 horas de aula. Não sei quantas horas vão aí para os irmãos, mas aí fica o meu pedido. Assistam o vídeo. Não prestem atenção apenas nos erros aqui, nos erros que a gente não tem costume de estar desse lado da câmera. Exato. Mas ouçam, pausem, voltem, revisitem, vejam as citações bíblicas. Infelizmente, por conta do tempo, agora não só o tempo aqui, porque já está tarde também, mas o tempo em si de gravação, para não ficar pesado, a gente não citou trechos bíblicos, mas aí fica a critério de vocês. Agora com essa paralisação toda, os irmãos têm tempo de sobra para ler e reler, então não tem desculpa. E aí fica o agradecimento. Eu também quero agradecer aos irmãos pela compreensão. Vamos estar postando aí o questionário, aí, a resposta aos questionários no grupo. E para sexta-feira que vem nós já vamos estar vindo aqui com a inspiração, né? Inspiração bíblica. Então vai ser uma aula diferente. Então nós passamos aí por canonicidade, um termo diferente, um pouco mais importante os irmãos ter conhecido. Como disse o Everton, volta de novo, vê outra vez. Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo, que nós vamos estar lá para auxiliar os irmãos. Deus abençoe e tenha uma boa noite.